Obrigado. Bom dia a todos aí. Bom Vamos falar de dia. resultado, né? Vamos falar de resultado. E que resultado, né, Gaudi? Esse lucro aí de 54 bilhões, mais de 54 bilhões de reais, né? Em 2 trimestres, a empresa entregou o lucro quase igual do ano inteiro passado. Queria entender realmente sua visão sobre os números da empresa, o quanto isso tem realmente, né, representa até para os investidores. Então, na verdade, assim, o mercado já trabalhava com a expectativa de um resultado muito positivo para a Petrobras e um pouco mais fraco para a Vale. E Petrobras realmente veio até melhor que muitas expectativas, muitas projeções no mercado. A receita líquida dela, 171 bilhões de reais, crescimento de 54% sobre o segundo trimestre de 21, EBITDA ajustado 98 bilhões, 59% acima do segundo trimestre de 21, e o lucro líquido de 54 bi de reais, 27% acima. E por conta disso, ela anunciou um dividendo muito bom para o investidor, aí superando pouco acima de 20% de taxa de retorno. É um dividendo muito importante, R$ 6,73. Atendeu prontamente o pedido do governo e deixou os acionistas muito satisfeitos, né? A maior taxa de retorno em dividendos. Opa, vamos conseguir um CDB com 15,5% ao ano no banco de primeira linha. Ela pagou 20%, né? Então, assim, foi uma excelente remuneração. Ela se beneficiou aí de uma série de fatores, preço do petróleo, a estrutura de capital dela muito arrumada. Hoje a Petrobras tem uma relação dívida líquida de 0,5 vezes, né? Para quem lembra do passado, quando ela estava quase quebrada lá com corrupção, hoje a empresa está numa situação muito confortável. Recentemente teve aquela reunião do conselho para definir a participação dos conselheiros na definição da paridade de preço internacional. No primeiro momento eu trouxe até alguma preocupação em relação à ingerência, mas não, a medida reforça essa expectativa positiva que vai continuar. Essa ingerência é pouco provável. Então a Petrobras está no melhores do mundo. O papel vem performando muito bem já há vários dias, na expectativa desse dividendo, que se confirmou como sendo um dividendo fantástico, né? E a visão que eu continuo tendo é que a Petrobras vai continuar apresentando sólidos resultados e vai manter essa política de dividendos aí bem satisfatória para os acionistas. Pedro, você acredita, você enxerga de repente que essa relação, né? Como que você vê esse lucro, né? Bem que você falou, era esperado, porém acabou surpreendendo aí realmente até os investidores com esse dividendo, mas como que você enxerga hoje a Petrobras em relação aos pares? Por exemplo, a gente sabe que ela está negociando alguns múltiplos até abaixo da Exxon ali, por exemplo, mas ainda tem, né, de repente uma grande atração aí, uma grande visibilidade, exposição por conta desses resultados. Mas você acredita que os investidores, eles levam realmente, de repente, em conta as questões de incertezas relacionadas à Petrobras? Isso ainda pesa? A gente tem 2 candidatos bem distintos, com visões diferentes para Petrobras, para essa eleição agora deste ano. Como que os investidores estrangeiros, por exemplo, olham esse assunto da Petrobras? Isso ainda traz um peso? Ele traz peso, sim, na minha opinião, mas não como a gente viu no passado. Hoje o investidor, tanto estrangeiro como local, ele está mais ressabiado, né, com essa questão. Seja quem for o próximo presidente, ninguém vai poder fazer besteira, né? O Brasil está numa situação que ou arruma ou vai piorar assim absurdamente. Acho que ninguém vai querer herdar essa condição. Mas existe sim, o mercado pesa um pouco a estatal, principalmente esse risco político, ele acaba, principalmente agora que nós estamos próximos, né, 2 meses aí para a eleição,
isso pode começar a pesar assim, em alguns papéis. A Petro é uma delas, por ser uma estatal, mas não como no passado. Eu acredito que não como no passado, até porque tem muitos fatores positivos em relação à empresa, como a gente falou aqui agora, né? A tendência da continuidade de resultados bem parrudos, né? Mas tem um peso assim, e em alguns momentos, conforme os ruídos em Brasília surjam, né? Não vou privatizar, ou coisa do gênero, isso pode mexer com o papel sim, como sempre mexeu, ou coisa parecida, né? Inclusive, vou trazer o Alan Gani aqui para minha tela também, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ô Gani, até vou pedir para o pessoal do Twitter colocar aí um post. Eu vi ontem o Carter, ele fez um post trazendo ali uma comparação do lucro líquido da Petrobras nos últimos 10 anos, né? Se o pessoal tiver aí, pode colocar na tela, por gentileza, mas traz aí uma comparação desde 2012, quando tinha tido um lucro de 21 bi de reais aí, foi colocando ano a ano, né? Até chegar agora mostrando esse salto enorme ali dos últimos 4 anos para cá. A gente teve um déficit ali em vários anos que está ali em vermelho, 2014 a 2017, aí não querendo polemizar, mas entrando mais num lado ali do governo petista com esse déficit, né? A gente sabe que a Petrobras teve vários escândalos na época, e o que me preocupa também um pouco, quando eu fiz essa pergunta para o Gaudi, eu queria ouvir sua opinião, porque recentemente a gente viu aí o presidente, né, o ex-presidente Lula, num discurso que ele fez essa semana, falando muito sobre a retirada da paridade de preços internacional da Petrobras, e a gente sabe que isso afetaria diretamente também para esse resultado. Então, eu queria também saber, né, na tua visão também, o Gani, como analista agora, né, não só aqui como comentarista, mas a gente sabe que a governança corporativa aí dentro da Petrobras, hoje o governo fica com 37% desse valor, inclusive tem viabilizado aí algumas outras medidas da pasta aí do governo por conta desses dividendos. Como que você faz a leitura em relação a esses números aí da Petrobras e os impactos, né, de uma possível eleição aí, uma vitória do candidato Lula? Então, eu vejo da seguinte maneira. Bom, primeiro, a Petrobras parou de roubar, né? Então, a verdade é que houve uma série de escândalos de corrupção ali, o Petrolão, a Lava Jato apurou isso, e é claro, se você está roubando, você tem dois efeitos. Você tem menos dinheiro, porque está sendo desviado, não está indo para o acionista, está indo para bolso de político, e por uma outra questão gera toda uma ineficiência, corrupção, e que o investidor se afasta da empresa. Então esse é um ponto. Segundo ponto, aí é que a empresa adotou a política de equiparação de preços internacionais, e aí isso foi muito bem recebido pelo mercado financeiro. A Petrobras praticava, por uma medida populista, preços abaixo do mercado, e aí com esses preços abaixo do mercado o seu custo subia, só que a sua receita não subia, evidentemente que a Petrobras acabava dando prejuízo. Agora não, a Petrobras ela age de acordo com uma lógica econômica, de uma maneira racional. Então, equipara com os preços internacionais de tal maneira também que se seus custos sobem, o preço também sobe, a receita também sobe, a empresa se torna lucrativa, atraindo o investidor. Vide aí essa distribuição que o Gaudi trouxe de dividendos muito grande. Outro ponto é que houve uma série de aperfeiçoamentos institucionais dentro da empresa, medidas de governança corporativa. Inclusive, essas medidas, a interferência na política de preço se torna muito mais difícil, porque ela não depende apenas do presidente da Petrobras, ela depende agora de todo um conselho. Então, a empresa ela se tornou muito mais blindada num processo de aperfeiçoamento que começa no governo Temer e continua no governo Bolsonaro. E aí, para responder a última pergunta, antes de passar para o meu querido amigo Pedro Gaudi, que eu vivo encontrando ele por aí, desde a época da MCM, né, Gaudi? Encontrar você na MCM, brilhante. Sim. Lá, você com Madeira, depois na PIMEC e ontem no Azulzinho, almoçando, você passou lá. Isso. Todo mundo conhecia o Gaudi, uma lenda do mercado financeiro. O Gani, ele não vai entender o azulzinho. É porque a gente chama aqui de azulzinho, porque a BMC News é azul, viu, Gaudi? É só para não fazer propaganda. Não fazer propaganda por onde eu te encontrei, viu, Gaudi? Mas, ali na costela, vai. E a costela maravilhosa. Agora, se ganhar o que eu acho que pode acontecer, embora houve todo esse aperfeiçoamento institucional na Petrobras, ela está mais blindada, mas ela não está totalmente imune. E era até uma pergunta que eu queria fazer para o Gaudi. Eu vejo com muita preocupação, caso o ex-presidente Lula ganhe a eleição,
com algumas medidas que ele possa fazer na Petrobras, de acordo com os discursos que ele vem fazendo hoje. Revogação de reforma trabalhista, acabar com o teto dos gastos, estatização. Então me preocupa bastante a situação da Petrobras. Queria ouvir a opinião aí da lenda Pedro Gaudi. Opa, é isso. Bom, vamos lá. É uma preocupação, essa preocupação que você tem é a preocupação de todo mundo, né? A gente sabe que a bandeira do PT é contra a privatização, é contra a liberdade de preços, que é o que você realmente acabou de falar, que tornou a Petrobras uma empresa, uma dívida muito pequena e livre daquelas amarras que ela teve no passado, e se tornou o que é hoje, né? É um fator de preocupação, mas como eu falei, é uma questão, assim, eu entendo que mesmo quem seja o presidente, tomar medidas irracionais como essa não teria muito sentido. É possível? É possível, mas eu acho que o mercado não está esperando que isso aconteça, não. Se acontecer, vai ser muito terrível para uma Petrobras ou para o país, de uma forma geral, porque nós vamos estar equiparando a Petrobras com a empresa de petróleo da Venezuela, enfim, outras que foram prejudicadas. Eu espero que não. Não tem resposta. Eu não tenho uma resposta para você, depende muito do próximo governo, e eu entendo que sendo um ou outro, fazer isso seria um absurdo. Perfeito. Pedro, agora voltando a falar ali da distribuição de dividendos da Petrobras anunciada ali ontem, deve afetar o caixa da empresa ali e acaba atrapalhando projetos de médio e longo prazo? Não, a geração de caixa da Petrobras, ela está assim, numa fase muito interessante, né? Como eu falei, a dívida líquida dela é 0,5 vezes, quer dizer, praticamente acabou com a dívida. Então, e os resultados passados, eles eram consumidos por conta de endividamento, que foi criado aí até com corrupção. Hoje o endividamento dela é muito baixo, então sobra esse excedente, vamos dizer assim, de caixa, para poder manter essa política de remuneração, que é bem-vinda a todos, inclusive ao governo. Não prejudica, não. Ela tem programas de investimento e ela também tem programas de... E travamos. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o Gaudi aí, né? Deu uma travadinha no sinal. Daqui a pouco a gente volta, então, com o Pedro Gaudi para a gente falar mais exclusivamente, até inclusive, sobre este assunto, mas também ainda quero abordar aqui um pouco mais sobre os resultados de Vale, para a gente também trazer aí, né? A Débora trouxe agora há pouco aí, Petrobras reagindo bem, porém Vale ainda muito negativo aí, o papel agora há pouco, principalmente pesando muito também a questão do minério de ferro, né? Do preço do minério de ferro também, e também desse resultado. Depois a gente continua, então, nossa conversa com o Gaudi. Se ele estiver pronto, depois o pessoal aqui me avisa. Deixa eu rapidamente trazer o Gani aqui para a gente concluir aqui um pouco sobre esta questão. Voltou? O pessoal está me avisando que o Gaudi voltou. Vamos lá então. Pedro, por favor, restabelecemos, conclua aí seu raciocínio. Fica à vontade. Então, a pergunta que, só para lembrar, a pergunta é se os bons dividendos que estão sendo distribuídos vão afetar a caixa, o programa de investimento. Não. A dívida líquida dela é 0,5 vezes, ela está com uma geração de caixa muito importante, ela está mantendo um programa de desinvestimentos de ativos que não remuneram adequadamente, e ela tem programas de evolução no pré-sal, né, que hoje já é grande parte da produção de petróleo dela é pré-sal, e vai continuar daí, né, que é um custo baixíssimo, e é o que vai gerar cada vez mais resultados fortes, né? Lembrando que o custo de exploração no pré-sal é muito baixo mesmo, então isso oferece uma margem de retorno para ela muito importante e a torna competitiva, né, no mercado internacional. Quanto mais ela ampliar a produção de petróleo no pré-sal, mais ela vai poder exportar com uma margem bem interessante, e isso justifica até os bons resultados que ela está tendo.
Ô Gaudí, queria agora falar um pouco sobre Vale, né? Deixar um pouquinho aí Petrobras, falar um pouco de Vale, divulgou também seu resultado. Não foram, foram bons, mas não foram tão empolgantes quanto os da Petrobras, mas vieram aí realmente, né, bens. Eu queria entender se você, como você viu exatamente, veio em linha aí com o esperado, perspectivas para a empresa, né? Já que preço menor, custo maior, acabou impactando também aí os números. Tá. Vamos lá. A Vale, ela já tinha divulgado o relatório de produção, 54 milhões de toneladas de minério de ferro, então já era sabido, né? O preço do minério de ferro, o preço médio que ela praticou, o mercado trabalhava com $115, aí 113,3 a tonelada, então veio um pouco abaixo do que o mercado esperava. Isso acabou afetando um pouco a expectativa de resultado, porque o resultado em si já era sabido que viria mais fraco, até porque a produção foi menor, né? O dólar caiu, então alguns fatores aí já eram conhecidos. E se confirmou isso, né? A Vale realmente ela veio com o resultado mais fraco, mas na minha forma de ver, não foi surpresa. A receita líquida dela é 55 bi de reais, né? Isso foi 37% abaixo do segundo trimestre de 21. O EBITDA dela ajustado foi de 22 bi de reais, 60% abaixo do segundo trimestre de 21, e o lucro líquido dela, 20 bi de reais, foi 53% abaixo. Então, assim, isso em resumo, os papéis que estão sofrendo aí já era um evento esperado. A gente sabe que o preço do minério ele teve uma queda aí, tem vários fatores que estão atrapalhando o preço do minério. Covid na China, crise imobiliária, guerra na Ucrânia, a questão da China bate no preço do aço lá, que acaba contaminando os preços do aço no mundo todo, e isso acaba repercutindo no preço do minério, que hoje está girando na faixa de $112 a tonelada, que eu ainda vejo um patamar muito favorável para a Vale. Esse resultado, a gente fala, veio aquém do esperado. Então, são números grandiosos, né? São números bem fortes, e a Vale vai continuar mostrando também, anunciou um bom dividendo, R$ 3,67, se eu não me engano, que também é um bom dividendo. O resultado da Vale, ele fica muito vinculado, né, à condição de China, porque a China, querendo ou não queira, é o maior cliente da Vale. A China é a maior produtora de aço do mundo e, consequentemente, mesmo que ela tenha minério de ferro lá em quantidade, ele não é rico o suficiente e ela vai ter que continuar comprando minério de ferro do Brasil e da Austrália pelo resto da vida, enquanto durar, né? E a Vale tem um produto diferenciado da Rio Tinto e BHP, um minério de ferro considerado premium, né, com um teor de ferro mais rico, 63%, 65%. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Estamos aqui, Gaudí. Ok. Estou te ouvindo, vamos lá. Bom. Então, assim, a Vale vai continuar mostrando bons resultados. A pessoa tem me perguntado, mas o preço do minério de ferro desabou. Quer dizer, ele vai ficar volátil. A própria condição, o cenário econômico no mundo, ele gera essa incerteza, porque você tem Covid na China, você tem crise imobiliária na China, você tem guerra na Ucrânia, você tem uma recessão se iniciando nos Estados Unidos, na Europa, que vai bater em grandes mercados consumidores. Então isso deve bater no aço, consequentemente bate no preço do minério. Então o preço do minério vai continuar volátil? Vai. Agora a gente tem que olhar para a China, né? E a China, o próprio governo já falou, a gente não vai crescer 5%, mas a gente vai crescer o máximo possível. E lá na China, quando o governo decide, ele vai fazer um investimento absurdamente alto em infraestrutura, que acaba batendo no aço, né, no consumo do aço, e isso acaba chamando a atenção para o minério de ferro, depois do minério de ferro. Trabalhar com preço de $100 para preço de minério de ferro está ótimo, né? Está 112. E deve ficar por aí, volátil, e tão logo, se a China tiver sucesso, né, nessa questão da Covid, que é uma coisa que não se resolve com um estalar de dedos, né?
resolver a crise imobiliária, ou fizer esse programa de investimentos, a coisa melhora aí para preço de minério, e a Vale vai continuar surfando nesse cenário. Eu não vejo de forma diferente, né? O resultado abaixo do esperado veio por uma venda menor, uma produção menor, né? Por conta de sazonalidade, por conta de cenário. O preço de minério de ferro, em termos de preço médio que ela praticou, foi um pouco menor, por isso que eu falei, né, de conjuntural. Hoje está 112, ela praticou um preço médio de 113 no segundo trimestre, hoje está 112. Quer dizer, ela pode ter preço afetado no terceiro trimestre? Pode. O volume pode ser afetado? Pode, mas assim, não tira o viés positivo da empresa, considerando a condição que ela tem reservas riquíssimas, né? Ela é a única mineradora no mundo que tem na manga 100 milhões de toneladas para colocar na capacidade de produção, e ela só vai colocar isso realmente quando o mercado demandar. Não vai fazer isso agora, vou colocar agora para derrubar o preço. Não, ela vai fazer quando realmente o mercado absorver isso, e as outras não têm isso, né? Então eu vejo a Vale numa condição muito favorável. O resultado não vai ser tão bom assim, vão ser números muito importantes, e vai continuar remunerando o acionista. Hoje eu vejo assim, a Petro e a Vale são as empresas que estão pagando os maiores dividendos da nossa Bolsa de Valores, e são papéis que estão muito defasados quando você compara com seus pares, você olha por múltiplo, né? Estão muito defasados. A Vale e Petro hoje realmente são oportunidades que eu diria que não se encontra a qualquer momento para o investidor. Gaudi, já que a gente está falando de Vale, deixa eu só ir com a Débora aqui para a gente ver como está a cotação do papel. E aí, Débora, continua ainda em queda? Continua em queda, a gente está vendo agora, aliás, a Vale caiu 3,68%. Tá multado o microfone da Débora, mas vamos lá, deixa ela só. É do modelo antigo, tem um botãozinho para ligar para funcionar. Isso, funciona, entendeu? Exatamente, Débora. Olha só, Vale está caindo 3,66%, no setor que mais está caindo nesse momento, liderando perdas. Depois a gente vem, claro, com Bradespar, né, acompanhando a Vale, 2,88%, CSN Mineração, CSNA, Gerdau Metalúrgica são as menores quedas do setor por enquanto. E aí eu estava ouvindo você falar sobre esse resultado, a sua visão aí para o resultado da Vale, viu, Gaudi? Eu queria entender do seu ponto de vista, até que ponto também a Vale não pode estar sujeita a essa volatilidade do minério de ferro por causa de tudo que tem acontecido lá na China. Por exemplo, uma das coisas mais recentes que eu lembro é esse boicote ali que está sendo, né, que foi organizado para justamente impactar ali o setor imobiliário na China, e a gente sabe que isso afeta de cara o minério de ferro, e o setor aqui sente sempre, né? Então, até que ponto esse tipo de comportamento do mercado chinês não pode acabar também mudando um pouco esse cenário de Vale daqui para frente? Então, realmente, quando a gente fala em Vale, tem que olhar a China, né? Tudo que acontece lá respinga no papel, né? Isso não tem nem como não ser, até porque, como eu falei, a maior cliente da Vale é a China. Então, qualquer coisa que surja lá, seja em termos políticos, seja em termos de Covid, seja em termos de crise imobiliária, indicadores econômicos, tudo bate na Vale e bate nas siderúrgicas aqui, porque elas acabam sendo empresas dentro da cadeia do aço, né? Então bate sim. A gente precisa ver, como o Alan falou sobre essa questão, a gente precisa acompanhar isso, né? Acho que ninguém vai querer levar isso para o extremo, mas tem impacto não só para a Vale, como para o mercado financeiro global como um todo, né? Gani? Pedro Gaudi, pergunta para o Pedro? Ele quer ouvir a sua opinião, ele quer ouvir a sua opinião sobre. Então, eu em relação à Vale, né, como acho que você bem colocou, né, não dá para pensar em Vale sem pensar em China. Eu também concordo contigo, viu, Pedro, não acho que vão tensionar a corda de tal maneira que vai levar um conflito entre essas duas superpotências e aí a Vale ser prejudicada. Agora, o que me preocupa muito em relação ao preço do minério de ferro, e aí eu também queria, aproveitando, ouvir a sua opinião, seria desse menor crescimento da China, né? E a própria dinâmica de crescimento de longo prazo da China, porque a população por lá já está envelhecendo. Então, será que
esse crescimento já abaixo de 5%, ele não veio para ficar, e aí numa China crescendo menos, o potencial de crescimento da Vale não se tornaria menor? Então, vamos lá. Essa questão é complicada porque, queira ou não queira, a China alimenta o mundo se o mundo crescer. Uhum. Se o mundo não crescer, também a China não alimenta ninguém, né? Então, Sim. enquanto você tiver uma economia forte no mundo, a China é a grande fornecedora de tudo. Menos alimentos, né? Porque eles compram de nós. Na verdade, é assim, a gente está vivendo um momento que a gente tem várias crises acontecendo, a gente saiu de uma pandemia, entrou numa guerra, isso tudo bate no mundo todo e com certeza bate na China. A gente tem falta de insumos de produção que a China não consegue atender, por conta da Covid, que ela tem que parar algumas regiões. Então tem vários fatores aí que mas na China a população vai envelhecer. A tendência normal é seguir o que a Europa aconteceu na Europa, né? Para todo mundo. Acho que até no Brasil isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, a China vai continuar sendo a grande fornecedora de insumo para o mundo, né? Não tem como tirar isso dela. Hoje a China produz 50% do aço do mundo, né? Ela é a maior consumidora de minério. Então, assim, ela tem a maior produção de carro do mundo. Quer dizer, por mais que a gente veja a população envelhecendo, a grandeza da China no mercado global vai continuar existindo, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas vai continuar existindo, não tem como tirar isso, né? Olha, vamos acordar, mundo, porque a gente não pode depender da China. Acho que vai ter até um movimento disso, né? Estados Unidos, alguns países aí, tentando não ficar preso a situações dramáticas, como a Alemanha com questão de energia da Rússia, enfim, né, várias situações como essa. Hoje a indústria automobilística no mundo está parada, entre aspas, porque não tem insumos de produção que estão sendo produzidos para atender isso. A gente vê o estrago que isso está fazendo na siderurgia nossa, por exemplo, e se quiser depois a gente fala dos Minas, que saiu o resultado hoje, a gente já aproveita. Então, assim, eu vejo a China mantendo a sua importância no comércio internacional. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas isso não vai tirar a grandeza dela e esse poder que ela tomou ao longo dos últimos anos, né? Das últimas décadas, vamos dizer assim. Então, assim, ninguém vai conseguir produzir 50% do aço demandado no mundo, né? Ninguém vai fazer esse investimento da noite para o dia, como a China fez aí nos últimos 30, 40, 50 anos, né? Então, ela saiu na frente, o Brasil era um campeão para fazer isso, né? Minério de ferro à vontade, não fez. E, para ser franco, eu acho que foi até bom, né? Porque a poluição lá é absurda. Então, assim, a China vai continuar com a sua grandeza e não vejo impacto. E para Vale... E a Vale está barata. A Vale está barata e a China vai continuar dependente do minério de ferro da Vale e da Austrália, com certeza, e a Vale sai na frente porque ela tem reservas bem elevadas por muitos anos e de altíssima qualidade, que para efeito de poluição, quanto melhor a qualidade do minério, menos poluição você gera, né? Então a Vale está numa situação que eu vejo muito confortável. Tá certo, Gaudi.